Salve, rapaziada! E os primeiros 7 jogos de Mano Menezes tem muita coisa alarmante neles. Os primeiros 22 dias de Mano Menezes no Grêmio tem muita coisa alarmante. Na verdade, só tem coisa alarmante nesse vídeo, tá, rapaziada? A gente precisa conversar bastante sobre o Grêmio, o momento do Grêmio, colocar em ordem nossos pensamentos, pelo menos tentar durante esse vídeo. Vou trazer a minha opinião e tu já tá liberado para deixar no chat, já nos comentários, a tua opinião sobre esse período do Grêmio, tá, rapaziada? Primeiramente, não te esquece de deixar o like e te inscrever no canal se tu tá chegando. Nosso canal, ele é diverso. Tem lives interativas e leves, às vezes não conseguimos por causa que a gente também faz pós-jogo do Grêmio e tudo mais. Tem vídeos mais sérios, mais engraçados. Cara, tem vídeo de tudo quanto é jeito, de conversa, de vida. Vem de embora no canal Almir Júnior TV, tá? Sempre lembrando, o que baseia sempre, quase sempre, a minha opinião. Mas tá liberada a opinião diversa, tá, rapaziada? Sobre os primeiros 7 jogos de Mano Menezes, tá? Eu separei todos: Godoy Cruz, Vitória, CSA, Santos, Atlético Grau, Bragantino e Godoy Cruz. E a gente vai destrinchar ainda nesse vídeo, tá, rapaziada? Eu quero começar sobre a nossa diretoria desde o início do ano em algumas posições, tá? Eu vou falar somente da zaga, que foi a mais alarmante. Desde o início do ano a gente sabia que a gente precisaria de zagueiros, né? Concordam? No mínimo uma dupla titular de zagueiro, né? Depois da compra do Wagner Leonardo no último dia da janela, né? A gente ainda ficou pensando, cara, mas ainda falta um zagueiro pro lado direito, né? Mas até ali não tinha todos os problemas que a gente tem hoje. Mas mesmo assim, todos sabiam que precisava de zagueiro do lado direito para tentar estancar esse problema de zaga que a gente vem sofrendo há anos, né, rapaziada? A diretoria foi lá, liberou o Natan pro Juventude. Beleza, não estava sendo utilizado aqui, tá? Eu acho com um pouco de falta de planejamento. Porque no dia 3 de abril, que foi quando o Juventude anunciou o Natan, o Grêmio já tinha noção de que provavelmente o Quinteiros não iria render mais do que a gente esperava, né, rapaziada? Né? Eu acho, pelo menos, pós São Raimundo, pós Atlético, pós Grenal, o primeiro Grenal na Arena, a gente já tinha uma noção, né? Eu, pelo menos, já tinha, né? Mas tá, liberaram o Natan. Não é o problema ter liberado o Natan, tá, rapaziada? O problema é que a gente sabe que ia rodar Gemerson, Eli, e depois o Eli veio se machucar, Gustavo Martins, depois o Gustavo Martins ainda veio se machucar. Ia rodar esses 3 e a gente iria talvez ficar nessa rodagem, entendeu? Então liberar mais um zagueiro, né, que poderia talvez parar nele essa rodagem, ele, tá? Já que eu não contratei, deixa todo mundo aí. Lá em junho a gente, né? Hoje a gente não tem, só tem o Gemerson ali. E aí entra os 7 jogos, tá, rapaziada? Eu achei um diagnóstico em muito mais falhas individuais do que coletivas, tá? Embora o Grêmio não venha jogando nada e venha evoluindo nos últimos 2 jogos, né? Eu tenho que colocar aqui. O Grêmio não vem jogando nada, tá? Deu uma pequena melhora ali a partir do 2º, 3º jogo do Mano, em questão de posicionamento de zaga e de sofrer um pouco menos, mas nada acima do normal, né, rapaziada? Nada de que, tipo, olha a mão do Mano, sabe? Bem difícil vem sendo esse Grêmio. Além disso, jogadores sem personalidade e tudo mais. A gente já discutiu sobre isso. Um jogador que qualquer coisa abate eles. Tem um erro dentro do teu grupo, óbvio, a gente sabe que momento, confiança, tudo isso é necessário ter, né, rapaziada? Mas qualquer errinho que acontece dentro do jogo, eles já se abatem, já não conseguem buscar o placar novamente, já não conseguem voltar a jogar bem novamente, né? Então, os primeiros 7 jogos. Então, olha, deixando claro, a diretoria, ela é a principal culpada na minha visão sobre isso. Embora alguns jogadores que eles contrataram, a gente não reclamou, a gente até aplaudiu, né? E alguns jogadores que a gente reclamou chegaram, deram certo, depois não deram. Tipo, eu vou citar aqui. Gemerson e Volpi, rapaziada, falharam nesses jogos. 3 falhas do Gemerson e 3 do Volpi eu achei aqui, tá? Por cima, tá? Isso é alarmante. O que é alarmante também? São 7 jogos do Mano Menezes em 22 dias de trabalho, rapaziada.
Almir, tu é um cara que diz que o calendário, beleza, o Grêmio acordou. Sim, o Grêmio acordou, tá tudo certo, tá? Mas óbvio, o Mano não tem culpa disso, tá? De ter tantos jogos e ter pouco tempo de trabalho. Mas mesmo assim, ele é o culpado pelo. Ele é o responsável pelo time não render, né, rapaziada? E jogando bem ou não, esse time precisa ter um aproveitamento melhor. São 7 jogos em 22 dias com aproveitamento de 38%, rapaziada. Tá? São 2-2 Godoy Cruz, 1-1 Vitória, 3-2 CSA, tá? A derrota aqui. 1-0 Santos para nós. 0-0 Atlético Grau, 1-1 Bragantino e 1-1 Godoy Cruz. São 5 empates, 1 vitória e 1 derrota durante esse período do Mano. Ele é responsável por tirar esse aproveitamento terrível que ele tem no início do Grêmio, ok? Mas agora vamos dar uma olhada por onde passa. Grêmio e Godoy Cruz, 2 entregadas do Gemerson. Eu anotei aqui, tá? Embora o Grêmio estivesse jogando mal, era jogo da gente ganhar, tá? Grêmio e Vitória. 1-0 pro Grêmio, o jogo se encaminhava, o Grêmio não jogando bem, mas o jogo se encaminhava para um jogo, sabe? Que o Vitória ia apertar e não ia sair gol. Uma falha do Volpi, que ele mesmo fala sobre o refletor e tudo mais, tá? Aí, são 2 vitórias que o Grêmio já podia ter a mais. Olha o aproveitamento para quando subiria, tá? E 2 vitórias fora de casa, rapaziada. Grêmio e CSA, tá? Grêmio também foi um jogo saloba e tudo mais, mas assim, teve uma falha que eu boto na conta, né? Uma falha do Gemerson, direta, e uma falha do Volpi, direta, que foi aquela cobrança de falta, tá? E esse jogo foi 3-2 CSA. Tá? Eu nem quis botar o outro, a falta do Gemerson, sabe? Tem gente que bota que ele falhou nos 3 gols naquele jogo. Uma pela falta que ele fez na entrada da área e tudo mais. Tá, mas uma falha do Gemerson e uma do Volpi. Foi 3-2 o jogo. Pro CSA. Podia ser no mínimo 2-1 pro Grêmio ou 2-2 então, tá? Porque não vamos também tirar todas as falhas da história. Grêmio e Godoy Cruz ontem. Grêmio fazendo o melhor jogo que eu vi do Grêmio, tá? Grêmio fazendo um bom confronto até os 30 minutos com a falha do Volpi. Só aí foram 1, 2, 3, 4 jogos com falhas de 7, tá? Eu nem fui mais a fundo, tá, rapaziada? Eu peguei mais o geral, tá? Mais o geral. Esse vídeo não é pra passar um pano pro Mano Menezes, até porque eu acho que ninguém cobra ele ao ponto de querer ele fora. Ou até tem um ou outro que cobre, mas sem pesar essas coisas, tá? Porque ele tem pouco tempo de trabalho. Eu só espero que de um jeito ou de outro, seja no trancos e barrancos, ele mude esse aproveitamento dele, entendeu? Sobre o Grêmio jogar melhor, que eu tô vendo a evolução, tá, rapaziada? Vamos entrar na parte da evolução. Eu estou vendo a evolução, uma evolução mais vistosa a partir de Bragantino ali, do segundo tempo, tá? Só que é alarmante o Grêmio ser um time tão amarelão, e a gente já identificou 2 problemas, né? O Volpi é um cara que a maioria criticou quando chegou, a diretoria bancou, ele salvou nós em alguns jogos, mas ele não pode ficar vivendo de jogos que ele decidiu, entendeu? De primeira fase de Copa do Brasil, de pênaltis, inclusive, a maioria dos jogos esses. E o Gemerson é um cara que, cara, esse a gente já sabia, a diretoria já sabia, tinha que trazer um cara ali para aquele lado direito. Ele nem jogava pelo lado direito, para começar também, né? Tinha que trazer um cara pro lado direito. Totalmente culpa da direção, tá? E ele entregou jogos, tá, rapaziada? Para fazer justiça ao Quinteiros aqui, que era ruim. Aquela bagunça tática, aquela paçoca tática do Quinteiros, o Mano Menezes teve trabalho para tentar organizar agora, para o Grêmio tentar agora, tá mostrando alguma coisinha dentro de campo. E tá mostrando, tá? Mas mesmo o Quinteiros sendo ruim, esse Gemerson aqui entregou alguns jogos do Quinteiros também, tá? Lá a Juventude, lá quase tentou, tá? Quase tentou. E agora o Volpi começou a ser um problema pro Grêmio, né? Espero que esse ainda confio que possa dar a volta por cima, Volpi. O Gemerson
Dificilmente, tá, rapaziada? Sim, teve jogos que o Grêmio falhou coletivamente, que foi o gol contra o Bragantino. Tem gente que bota a culpa só no Gemerson. Eu boto a culpa no Gemerson também, não coloquei aqui entre as falhas, tá? Mas eu acho que ali sim dá pra se dizer, ó, não, foi uma falha defensiva, tá? De posicionamento. Um do CSA, talvez lá, que a gente tomou que não teve falha individual. E aí é mais preocupante ainda, porque enquanto não tirar, o Mano Menezes tá ajeitando o time, mas tem um furo aí, entendeu? Enquanto não tapar esse furo, irão continuar os problemas e as falhas. É simples. Tá simples aqui, ó. Tá simples. Ó, 4 jogos que eu anotei. Vocês podem elencar mais, porque tem mais, tá? Mas 4 jogos que eu anotei tem 3 falhas do Gemerson e 3 do Volpi. Tá? Rapaziada, vou deixar aí no link da descrição o Tia Ofertas, que te dá 5% de cashback. Cashback é além das promoções, tá, rapaziada? Tem gente que confunde. Além das promoções. Tu tem a promoção ali no site, tu ainda tem o cashback de 5% para te gastar dentro do site. É uma loucura, o negócio é brabo, tá? Aplicando o cupom LARE5 tu já garante. E também a Amazon, rapaziada. Deixei muitas promoções da Amazon, além da Nike, da Puma. Os parceiros do canal estão com tudo ali no Linktree. Tem um Linktree ali na descrição. Tu entra ali, além de tu ter acesso a todas as minhas redes sociais, tu pode me mandar mensagem, pode conversar, vocês podem me seguir em todas as outras redes. Página do Facebook, a gente é criador oficial do Facebook. TikTok, Kawaii, Instagram, tudo mais, tá, rapaziada? Vamos sair dessa. Eu acredito numa evolução, mas esses problemas de falhas individuais precisam ser sanados. E óbvio, rapaziada, eu também não boto a culpa, embora eu queira muito o improviso de Kahneman e Wagner Leonardo para tentar ser menos vazado por um jogador que atrapalha o todo, tá? Eu entendo que, cara, o Mano Menezes pode ter treinado isso e pode não ter gostado, tá ligado? Eu cobro isso, mas ele pode não ter gostado, entendeu? Não saiu ainda, eu não lembro de uma pergunta. Precisa ter uma pergunta na coletiva sobre isso. Cara, o Gemerson vem falhando direto. Por que não é testado o Kahneman ali? Tá? Daí o Mano Menezes precisa explicar sobre isso, tá? Porque a gente improvisa o Luan Cândido de atacante, a gente bota o Natan Pescador para jogar, então por que não testar, né? Então essa é a minha única crítica ao Mano Menezes. E outra, tá baixo esse aproveitamento, tá? E o Mano, eu espero que esteja vendo, se a gente conseguiu ver aqui o que vem sendo o problema, eu espero que o Mano consiga ver. E quando der, no primeiro momento, afaste os problemas do Grêmio, tá? Eu sei que tem 2 que eu citei aqui tá? Só que assim, eu quero generalizar. Problemas individuais, tá? Precisa estancar os problemas individuais, tá? Não tô dizendo que talvez... Não, tô dizendo assim, Gemerson não dá mais e o Volpi, cara, precisa acordar ou bota o Grando, bota um outro, vamos atrás de um outro goleiro na janela, porque a gente já viu que não tem mais como. Não dá pra ficar vivendo de, lá passou, ele bate pênalti. Não dá pra ficar vivendo. Tá, rapaziada? Deixa o like, te inscreve no canal e deixa teu comentário aí, que eu quero te ouvir.